Olá, povão, tudo bem? Olha, quando as pessoas buscam fazer uma avaliação diagnóstica para saber se tem ou não autismo, elas muitas vezes se confundem, principalmente nesse começo de jornada na área. Elas não sabem se elas devem ir a um psicólogo, ou a um psiquiatra, ou a um neurologista, ou a outro profissional, algum outro profissional, É uma confusão natural para quem não está ainda trilhando a área. E essa confusão, muitas vezes, é alimentada até por profissionais que não compreendem bem qual é o limite de cada coisa, ou que tem uma questão aí de disputa em termos de fatia de mercado, e isso é um problema para todo mundo. Mas quando você está falando de atrasar o diagnóstico, é um problema potencial ainda maior. Apesar de formalmente, você não precisar do diagnóstico para ter a intervenção ela se dedica aos problemas que o indivíduo está apresentando, a queixa do cliente. Mas na prática, na maior parte das vezes, você só consegue ter acesso às coisas se tiver o diagnóstico. Seja porque você tem que processar o plano, que o plano não oferece a intervenção, seja porque você tem que requerer alguma coisa diante do Estado, o Estado vai exigir esse diagnóstico, seja até porque a família não aceita enquanto tem uma suspeita, mas não tem um diagnóstico fechado, Então eu vou explicar para vocês aqui quem é no Brasil que dá o diagnóstico de autismo. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E eu pesquiso autismo em práticas baseadas em evidências, e esse é um tema que toda hora aparece, essa questão de quem dá o diagnóstico. Por quê? Porque tem uma lei que ela é que planta essa confusão. É a lei que regulamenta a profissão do psicólogo, ela está disponível no portal da União, vou colocar aí embaixo na descrição para vocês. Essa lei, ela diz o seguinte, Eu vou ler para vocês, Artigo 13. Ao portador do diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo. Até aqui, beleza. Aí vem o parágrafo 1º, que diz assim: constitui função privativa do psicólogo, quer dizer, só ele pode exercer, ninguém mais, a utilização de métodos e técnicas psicológicas, aqui é importante, a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Aí tem 4 itens, um deles é diagnóstico psicológico. E é aqui que mora a confusão. Porque dentro da psicologia existe, inclusive, um ramo específico de avaliação de propriedades psicométricas, que é o neuropsicólogo, que é um indivíduo que tem, de fato, essa formação para aplicar uma série de avaliações, como várias escalas, como a VISC e muitas outras aí, o inventário de habilidades sociais, várias outras, tem inúmeras aí, que são, de fato, avaliações específicas e privativas, são testes psicológicos. Mas, neste caso aqui, o diagnóstico psicológico não é a mesma coisa para a estrutura jurídica, para a legislação brasileira, do que o diagnóstico médico, do que o diagnóstico. Quando a gente usa só a expressão diagnóstico, do ponto de vista legal. Então, o psicólogo no Brasil não pode fechar um diagnóstico de autismo. Existem países em que isso é permitido, Você pode ser ou médico ou pode ser o psicólogo. Não no Brasil. O psicólogo ele pode fazer um diagnóstico psicológico que serve para orientar o seu trabalho de outro profissional que tiver com aquele caso, mas não para finalidade jurídica geral. Por exemplo, você com diagnóstico psicológico, você não vai conseguir ajuizar uma ação e ganhar uma ação em relação aos planos de saúde ou entrar em algum tipo de serviço público para requerer algum direito. Por exemplo, entrar em cotas ou isenção de algum tipo de imposto. Você não vai conseguir isso com o diagnóstico do psicólogo. Não estou dizendo que é mais ou menos importante. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que quando no Brasil se fala em alguém precisa ter o diagnóstico para exercer alguma certa coisa, esse diagnóstico precisa ser o diagnóstico médico. É o do médico que vale. Aí tem uma outra legislação, a legislação que diz respeito à carreira do médico, que ela descreve lá um pouco melhor esse fenômeno, o código que tem que utilizar, que no Brasil é o CID, obrigatório, ainda que os médicos possam observar também outros manuais, como o DSM. Bom, então, primeira grande confusão. O psicólogo, ele participa do processo de avaliação diagnóstica, idealmente psicólogo, fono, TO, psicopedagoga, todos eles deveriam colaborar. O melhor processo de avaliação diagnóstica é o processo multiprofissional,
multidisciplinar. Esse seria o ideal, que todos passassem por avaliação desses profissionais e o médico fizesse os exames de descarte para tomar a decisão, mas muitas vezes isso não acontece, porque esse processo inteiro de avaliação por vários profissionais não está descrito na lei. Na lei, o que a gente sabe é que vale aquilo que o médico colocar no papel e carimbar. Não estou discutindo mais uma vez se é justo ou injusto, esse é um outro debate. Estou dizendo assim, no Brasil, o diagnóstico psicológico serve para o próprio psicólogo se comportar depois, para ele planejar a sua ação. Isso pode ser levantada também uma hipótese diagnóstica. Eu entendo que pode ser isso aqui, porque ele fez alguma avaliação específica, mas só quem tem o poder, juridicamente falando, de fechar o diagnóstico é um médico. Então, no Brasil, se uma pessoa for ajuizar um processo contra o plano de saúde, vai requerer algum direito do Estado, não pode fazer isso com o laudo do psicólogo, precisa do médico. O médico normalmente vai observar, claro, né? Vai levar em consideração a avaliação psicológica de outros profissionais, fono, psicóloga, psicopedagoga, TO, tudo isso, para poder tomar a sua decisão, mas o papel com o nome dele é que é válido. O que é diferente, por exemplo, do like que você dá da sua inscrição, que é válida em todo o território nacional, sem nenhum problema, tranquilamente. Já fez? Fez lá, clicou no sininho aí? Beleza, obrigado. Em alguns países, o psicólogo pode dar o diagnóstico, normalmente, colocar o código do manual que eles usam lá, tranquilo, é aceito para todos os fins legais. Mas no Brasil, isso não é verdade. No Brasil, ele pode fazer uma hipótese diagnóstica, uma avaliação psicológica, um diagnóstico psicológico que vai servir para ele ou outros profissionais, mas não é aceito em outros serviços. Agora, eu falei médico, eu não falei de neurologista ou neuropediatra ou psiquiatra ainda. Então, é isso mesmo. Médicos, de um modo geral, se eles têm o CRM, eles podem exercer essas várias competências aí, né? Porque o CRM é o Conselho Regional de Medicina. Então, ele está autorizado a exercer aqueles atos, incluindo dar o diagnóstico. Mas, sem falar numa questão legal aqui, né, que não é restritiva, em geral, o que se acontece é que indivíduos mais velhos, adolescentes, adultos, tendem a procurar mais psiquiatra, em casos principalmente mais leves, né, em que não se faz o diagnóstico até esse período, então tem mais a ver com uma avaliação psiquiátrica de traços mais sutis, assim, né? Enquanto indivíduos mais jovens, mais novos, em geral, se procura no Brasil o neuropediatra, que é um indivíduo com mais familiaridade com essas condições na infância, né? Com esses traços mais biológicos também, que se avalia por meio de exames de descarte. Eu já falei aqui sobre os exames que se pede, tá? Já coloquei aqui, que é uma lista, inclusive, dos neurologistas, da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. De modo geral, o que se faz no Brasil é neuropediatra quando é criança e psiquiatra quando é um indivíduo mais velho, mas não é uma regra. Inclusive, em outros países, Estados Unidos, Europa, quem mais faz o diagnóstico, eles são feitos em geral na infância, né? É o pediatra do desenvolvimento, que é uma especialidade que no Brasil tem lá um grupo da USP, eu já acompanhei um pouco do que eles estavam fazendo lá, mas ainda não pegou no Brasil, não é uma coisa muito disseminada. Se não me engano tem um outro na UFMG, quem tiver aí que conhecer me dá aqui uma atualização nas notícias aqui, mas me parece que é isso. E não teve ainda uma proliferação dessa profissão, que analisa justamente o desenvolvimento da criança, né? E aí tem autismo, deficiência intelectual e várias outras condições que são transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem no Brasil essas outras duas condições que em geral fazem essa avaliação. Só que essas profissões, né, essas especialidades dentro da medicina, elas não são tão comuns. Existe uma quantidade muito reduzida desses profissionais, né? O ideal seria que a gente tivesse também pediatras com uma boa capacitação, com uma boa formação para dar conta desse aspecto, né? Que é essa avaliação diagnóstica.